Olá pessoal, boa tarde, como estão vocês? Professores da Escola Dominical e quem mais estiver assistindo esse vídeo. Essa é a segunda e última lição sobre Marcos, ok? Semana que vem a gente deve falar sobre o Evangelho de Lucas, esse querido Evangelho. E na minha opinião, o melhor Evangelho, né, para nós que somos gentios, embora Marcos tenha esse propósito de salvar os gentios. Mas Lucas, que era um gentio, inclusive, também escreveu um evangelho voltado para esse público. Vamos falar de Marcos, então, hoje. E essa é a lição, então, não para o próximo, de acordo com a nossa ordem aqui, mas para o outro domingo ainda. Mas eu estou mandando agora, porque eu estou de licença esses dias e não vou conseguir fazê-lo depois, tá bem? De qualquer modo, vamos estudar, então, o evangelho de Marcos, na nossa sétima lição, que é Marcos, conteúdo e propósito, ok? Vamos falar então sobre o conteúdo e o propósito do Evangelho de Marcos, tá bom? Qual é o propósito da nossa lição? É estudar então o propósito do Evangelho de Marcos, que é a conversão dos gentios. Nós falamos isso na aula passada e agora então nós vamos mostrar como Marcos construiu o texto para alcançar esse objetivo. Tá certo? A conversão dos gentios, mais particularmente os romanos. A gente vai estudar então a estratégia de Marcos, que é a apresentação de Jesus como o Filho de Deus. Eu acho muito legal e é muito interessante, e vale até a pena a gente fazer um comentário sobre isso, de que na cabeça de Marcos, porque vem a pergunta, né? Como é que a gente vai fazer para pregar o evangelho para um gentio? Para um judeu não seria difícil, porque o judeu já acredita em Deus, o judeu não é ateu. Então é só provar que Jesus é o Messias que o judeu aceita. Então essa é a preocupação de Mateus, provar que Jesus é o Messias. Mas e os gentios? Como é que a gente prega a Jesus para uma pessoa que não é judeu, uma pessoa que é gentia? Se você perguntasse isso para Marcos, ele responderia o seguinte: para você salvar um gentio, a melhor maneira de apresentar Jesus é como o Filho de Deus. Interessante isso, né? Se os gentios entenderem o que significa ser Jesus, o Filho de Deus, eles vão aceitar o Evangelho. É o que a gente vai ver hoje, então, o que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus e como Marcos apresenta, então, essa questão no seu Evangelho. Ok? Então, esse é o propósito da nossa lição. Vamos, então, avançar. O propósito, então, e essa é a questão que vamos enfrentar nessa lição, falar de Jesus como o Filho de Deus. Ok? A título de introdução, a gente vai colocar dois versículos, Marcos capítulo 1, versículo 1 e Marcos capítulo 1, versículo 11. A gente apresenta esses dois versículos para introduzir o tema de Marcos. E é importante que eles estão no capítulo 1 de Marcos. E o primeiro deles está no primeiro versículo, na primeira frase de Marcos, para mostrar que realmente, de longe, esse é o tema mais importante de Marcos, tá certo? E ele vai confirmar então o que ele diz no capítulo 1, verso 1, no capítulo 1, verso 11. E aí vocês vão ler a lição e vão abordar então com um pouco mais de detalhes essa questão. O que está importante aí, o que é importante para nós, é que ambos os versículos vão falar sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus, tá bom? Depois a gente vai falar sobre o conceito de filho no mundo do Novo Testamento. O filho do Novo Testamento, a ideia de filho não é a mesma coisa que hoje nós temos de filho, né? Quando a gente pensa hoje em filho, o que a gente pensa? Uma pessoa que é gerada por outra pessoa, tá certo? Porque eu tenho filhos, você também tem, e a gente sempre pensa em filho como aquele que é gerado de nós, ou alguém que é gerado do seu pai. Então, a ideia de geração carnal é muito importante na nossa cultura. A ideia de geração carnal não era importante na cultura do Novo Testamento e nem no mundo antigo. O fato de ser filho, a gente sabe que até no mundo romano, não é? Um pai poderia rejeitar um filho, por exemplo. Ele tinha esse direito, né, de dizer que não é filho. É muito difícil hoje uma pessoa dizer que não é filho. E eu tenho a impressão que se você dizer que não é filho e ficar provado que é filho, pelo menos um filho de sangue, não tem como você se livrar de algumas questões envolvidas nessa filiação. Na época do mundo antigo, sim, tinha, porque a filiação carnal não era tão importante como é hoje. Então, qual é o conceito de filho no mundo antigo e na época do Novo Testamento? Primeiramente, filho é aquele que se identifica e tem uma relação especial com o pai. A gente vai falar de Israel, né, da igreja, dos anjos e dos homens muito importantes do Novo Testamento e do Velho, que são chamados de filhos de Deus.
Então, pessoas que têm uma identidade muito, muito, muito especial com Deus, uma relação especial. Jesus é chamado de filho porque ele é obediente ao Pai, tá certo? Principalmente por isso. É a obediência de Jesus que transforma ele num filho, né? Num filho de Deus. Segunda questão envolvida é que o filho é aquele que tem a mesma natureza do Pai. O que significa isso? Significa que o filho é aquele que se identifica com uma certa natureza. É por isso que os nomes, né, do Antigo Testamento poderiam ter essa relação com o filho. A gente colocou na lição 2 exemplos. Barnabé, que significa filho da consolação, ele tinha uma natureza consoladora e por isso ele pode ser chamado de filho da consolação. A gente falou também do Bar Jonas, né, que são os irmãos lá, os filhos de Zebedeu, e Bar Jonas significa filhos do trovão porque eles eram impetuosos, então significa que eles têm uma natureza impetuosa. Então a ideia da natureza, ela era também importante. E Jesus, então a gente vai falar na lição, o fato de que Jesus, ele tem a mesma natureza de Deus, porque ele faz coisas que somente Deus pode fazer. Isso está no Evangelho inteiro, os milagres de Jesus e as coisas que Jesus faz. São muitos os exemplos, eu coloquei alguns na lição, mas o Evangelho inteiro apresenta então o fato de que Jesus, por fazer coisas que somente Deus pode fazer, tem a mesma natureza que Deus. Tá certo? Esse é o conceito de filho, então, no Novo Testamento. E só uma coisa importante, eu quero destacar isso, e vale a pena a gente destacar essa questão. Por que a gente enfatiza isso? Porque muita gente confunde a ideia do unigênito, porque a palavra filho unigênito, que não foi usada por Marcos, mas foi usada por João, dá uma ideia de que Jesus foi gerado por Deus. E há denominações e religiões que pensam assim, como por exemplo os testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus literalmente nasceu de Deus. E eles usam um argumento da palavra unigênito, é o único gerado. Como se Deus tivesse de alguma forma gerado Jesus, né? Como gerou a nós, inclusive, de alguma forma, nos gerou pela palavra, e Jesus foi gerado de outra maneira. Ou seja, ele não existia na eternidade, e em algum momento ele passa a existir por geração de Deus. Isso não é importante, vejam, a gente faz questão de enfatizar essa questão de que unigênito não significa que foi o único gerado. Unigênito significa que ele é o filho, no sentido de que ele tem uma relação especial com Deus. Na verdade, a palavra unigênito, ela tem a ver com Abraão. Abraão tinha um filho unigênito, né? A palavra é usada lá para descrever Isaac, quando Deus diz para Abraão para tomar o seu filho unigênito. E Jesus, portanto, na teologia do Novo Testamento, ele é unigênito no mesmo sentido que Isaac é unigênito. E nós sabemos que Isaac, para começar, não é unigênito, né? Abraão tinha outros filhos, inclusive, mas ele é o único filho da aliança. Deus tem muitos filhos, mas esse é o único da aliança, é o único que tem uma relação especial de aliança com Deus, tá certo? A ideia da geração não é importante para a Bíblia como é hoje, né? Quando a gente fala que Jesus ele foi gerado no sentido humano da palavra, né? Isso não leva em consideração de que isso não é importante nem para a teologia bíblica e nem estava presente na mentalidade no mundo antigo, tá bom? Falamos então sobre o conceito de filho aqui. Depois a gente vai falar sobre a estratégia de Marcos. Qual é a estratégia de Marcos? É bem interessante que Marcos ele apresenta o segredo messiânico. O segredo messiânico é o fato de Jesus pedir segredo, né, da sua identidade. E Marcos dá muita ênfase a essa questão de Jesus pedir segredo. Então nós temos aí em primeiro lugar a apresentação dos versículos que provam a estratégia do segredo messiânico. Tem uma lista, né, de versículos lá que vocês podem ler todos ou alguns, que mostram que realmente Jesus pediu segredo o tempo todo para as pessoas sobre quem ele era. E em segundo lugar, o propósito do segredo messiânico. Qual é o propósito? É a negação do evangelho aos judeus. É interessante isso, né? O propósito do segredo é que os judeus não saibam que Jesus é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, né? Para usar aqui a linguagem de Marcos. O segredo messiânico tem como objetivo, então, negar o evangelho aos judeus. Para quê? Para que Jesus possa atender a um grupo maior de gentios no mundo inteiro. Porque se Jesus se revela imediatamente aos judeus, poderia dar a entender que Jesus é só dos judeus.
E os judeus poderiam então entender assim. Não, na verdade Jesus ele guarda o segredo e deixa para o final, porque quando então ele morre na cruz e o evangelho então é revelado em sua plenitude, ele é revelado não apenas para os judeus, mas para o mundo como um todo, ok? E vale a pena lembrar, eu não coloquei na lição porque seria demorado, quando Jesus ele se recusa a fazer o milagre para a mulher Ciro-fenícia, lembra? E ele fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E a mulher fala, mas os cachorrinhos ainda também comem da mesa, né, dos seus donos. A ideia não é que Jesus desprezou os gentios, aqui chamando os gentios de cachorrinhos. Embora na linguagem judaica a expressão gentio, ela tinha alguma coisa a ver com cachorro, né? Havia uma relação entre a palavra hebraica usada para falar gentio, tinha uma certa relação com o cão. Mas Jesus ele diz isso não para desprezar, mas porque não era o momento ainda. Ele está dizendo para a mulher de que vai chegar o momento certo para a salvação dos gentios, e quando chegar esse momento, então o evangelho vai chegar a ela. Vai chegar na Fenícia, o evangelho então vai ser anunciado e ela vai ter a chance de aceitar a Jesus. Não era o momento, a mulher não sabia disso, mas pela fé ela aceitou o plano de Jesus. Jesus está falando que eu sou um cachorrinho, ele deve ter uma razão para isso. E tinha mesmo. Era uma maneira de dizer, mais para os discípulos do que para a mulher, é claro, né? De que não era um momento, mas em algum momento Deus iria então trazer a salvação para os gentios e dar a eles então a atenção que eles merecem. Por isso é que ele mantém o segredo messiânico em Marcos, né? Para não se revelar antes da hora, e não era só uma questão de proteger-se do excesso de popularidade e dos riscos da popularidade. Mais do que isso, era realmente a ideia de que ele iria então salvar os gentios, tá bom? Bem, então, apresentada então a estratégia do segredo messiânico, a última questão então envolvida na lição é mostrar então essa ênfase de Jesus no ministério da Galileia. Marcos dá muita ênfase e ele gasta mais da metade do texto de Marcos é dedicado ao ministério da Galileia, mais do que os outros evangelhos. Por quê? Porque a Galileia tinha um maior índice de população gentia da Palestina. Ela é chamada de a Galileia dos gentios, né? Na verdade, essa ideia, né, a ideia de que Jesus gasta tempo na Galileia e fica a maior parte do tempo, por exemplo, Lucas, nós não vamos falar sobre Lucas ainda, Lucas gasta a maior parte do texto de Lucas, né, ou a maior porção do texto de Lucas, dividida entre os ministérios de Jesus, é na viagem que Jesus faz para Jerusalém, por exemplo, né, quando ele sai da Galileia e vai para Jerusalém para morrer. Para Marcos não, Jesus fica na Galileia e trabalha na Galileia o tempo todo. Por quê? Porque o ministério de Jesus está cumprindo uma profecia de Isaías no capítulo 9, que fala que Deus iria recompensar as tribos que tinham sido humilhadas na distribuição das terras. É interessante essa ideia de que as tribos do norte teriam sido humilhadas, né? E vocês podem até comentar com os alunos essa questão. Leiam o capítulo 9 de Isaías e vejam lá que tem uma espécie de uma recompensa para as tribos do norte. Porque elas ficaram longe de Jerusalém, que ficava bem no extremo sul, e elas ficavam no norte em contato com nações estrangeiras. As tribos dos outros lados não tinham contato. Umas ficavam do lado do mar, outras ficavam do lado do deserto, e as de baixo ficavam também, né, do lado do deserto. As do norte tinham contato, então, e eram por onde passavam e entravam os gentios então na terra da Palestina. E por isso dá uma ideia de que elas teriam sido esquecidas, humilhadas, abandonadas. E aí a profecia de Isaías no capítulo 9 é de que elas seriam então honradas e seriam lembradas por Deus. E como é que então que Jesus cumpre essa profecia? Gastando tempo na Galileia. E de fato, realmente, a Galileia foi a maior parte do ministério de Jesus, né? Ele ficou naquela região. E foi na Galileia, então, que Jesus passou a maior parte do seu tempo dedicando-se, então, a uma população que tinha muita influência gentia e que tinha também muitos gentios habitando naquela região. Era chamada de a Galileia dos gentios, né? Então, bem bacana isso, né? Pensar que é uma maneira de Marcos mostrar que Jesus está preocupado com os gentios, ama os gentios e quer a salvação dos gentios. E é bom saber disso, porque nós somos gentios, afinal. E saber que Jesus quer a salvação dos gentios é muito bom para nós e muito importante para nós.
tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma semana de bênção. Não esqueçam que essa lição não é para o próximo, mas para o outro domingo ainda. E que Deus abençoe então a vida de vocês e a aula de vocês, para que vocês então abençoem os seus alunos então com essas informações, tá bom? Deus abençoe.